Bom dia, meus queridos! Esse é um bom dia tímido, porque nós temos dois filhos dormindo e um aqui atrás que tá de operador de câmera. Dá um oi assim, Antônio, rapidinho aqui. Dá um oi ali. Não Tô aqui. Eu tô aqui, eu tô olhando o mapa. Ah, ele tá olhando o mapa dele. Deus, que tipo que a gente não grava assim junto, né? Parece nós assim, sentados, parados, sem fazer alguma coisa, né? Na verdade, a última vez foi quando a gente foi dar uma notícia parecida com essa. Ah, é verdade? Lembra? Lá no camping aí. E, gente, a gente tem aqui, se você chegou até nesse vídeo aqui, provavelmente você viu o título dele, né? Vendemos o camping? Né? Será que vendemos? Será que não vendemos? A gente tem recebido essa pergunta muito lá no Instagram. E é natural, né, que vem. E a gente não respondia diretamente porque a gente estava num processo. Né? A gente estava num momento de transição desde o recesso, aí passaram-se alguns meses e depois a gente tomou algumas decisões e aí no final vocês vão entender o porquê disso tudo. Porque às vezes até meio esse mistério, a gente não falar, não comentar. Não é um mistério, na verdade, né? A gente só dá pra falar coisas depois que tá tudo certo, depois que né? acontece, né? Porque até então a gente estava num processo de transição. Na verdade, essa é uma notícia que, na verdade, eu acho que é uma das notícias mais impactantes dos últimos, talvez, 5 anos, né? Porque a gente tem trabalhado com o YouTube já fazem quase 7 anos, né? Nossa, tá indo. Quase 7 anos. E aí, nos últimos 5 anos, né, que a gente ficou praticamente 1 ano entre muitas coisas, tal, em transição, então nos últimos 5 anos e pouco, a gente ficou construindo, né, lá na montanha, né, e o camping na montanha sempre foi uma coisa que trouxe muitos de vocês até aqui, né, então essa dúvida se a gente vendeu, se não vendeu, por que estava fechado, por que ficou fechado tanto tempo, é natural, afinal de contas... Tem alguém lá, né? Todo esse tempo ficou assim, né, a gente... sem falar muito, meio quieto, né, nesse termo, mas chegou a grande hora da gente falar, né, pra vocês o que aconteceu com o camping da família X. O que aconteceu, amor, com o camping da família gente? X? Nós vendemos o camping da família X. Mas agora a gente vai explicar o porquê, como isso aconteceu, né, gente? Não é assim, né? Gente, realmente, né, é uma notícia tanto quanto, às vezes, desanimadora para alguns, né, eu sei que muita gente gostaria de ter ido pra montanha enquanto a gente estava lá, daí depois que reabriu gostaria de ter ido e acabou, às vezes, não conseguindo conciliar, né, mas o camping vai estar lá, ele vai continuar existindo, ele não vai desaparecer, ele não vai ter uma bomba lá em cima, ele vai continuar lá. No entanto, né, ele vai continuar, mas nós não somos mais os proprietários, propriamente dito, do camping, né, ele até vai mudar de nome, não vai continuar como camping da família X, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que vai acontecer lá, até porque a gente não tem bem certeza, né, mas a gente vendeu. E por que a gente vendeu, né? Por que aconteceu, João? Por que vocês decidiram vender o camping? Na verdade, né, amor, o camping ele sempre foi um negócio, né? A gente sempre, desde o primeiro momento que a gente comprou a propriedade, a gente comprou lá pensando exclusivamente num lugar para receber aventureiros, receber campistas. Lá no começo, os primeiros vídeos tem, né, a gente falando. Quem é das antigas sabe o que a gente tá falando, né? E a gente sempre fez isso onde a gente gostaria que as famílias pudessem ir para um lugar onde tivesse uma estrutura completa, né, uma estrutura muito boa para quem vai acampar pela primeira vez e tal. Então o nosso negócio sempre foi, né, a nossa visão sempre foi de construir um negócio. Tanto, né, por isso que a gente escolheu aqui a Serra Catarinense para isso, que é um lugar para o turismo incrível, que tem muitos lugares. Então tudo aquilo que fez com que a gente decidisse comprar um terreno para ter um camping foi pensando num negócio. Óbvio, a gente acabou morando lá porque a gente não tinha uma casa antes, a gente morava dentro de um carro, então a gente decidiu comprar lá e morar lá e construir esse negócio, né? E aí foi onde a gente escolheu, né, ali a montanha, para poder construir um camping que você pudesse vir com a sua família, enfim, e na Serra Catarinense que tem tudo a ver com o turismo. E aí lá, né, amor, desde o começo a gente não tinha grana, a gente começou, né, sem absolutamente nada, do zero. Como é que a gente comprou propriedade? A gente encontrou uma propriedade da onde estava começando a se explorar lá, né, o acesso era terrível, não tinha nem energia elétrica. Deixa eu só cortar você um pouquinho, Maria. A gente tá explicando tudo isso, gente, porque a gente sabe que tem muita gente nova aqui no canal, que não nos acompanha desde aquele início. Então a gente quer esclarecer com detalhes pra vocês, né, pra quem não é daquela época, pra quem entrou recentemente no canal também, né? Ou nos últimos 2 anos, né, também. E até porque tem o seguinte, né,
às vezes, para que as pessoas compreendam a história... Como foi o caminho? Como foi o caminho? Porque a gente percebe muitos canais no YouTube que às vezes começam uma coisa, terminam, param, desistem, trocam, inventam desculpas, e a gente sabe quando as coisas estão sendo assim, né, manipuladas para parecer alguma coisa. E a gente aqui nunca precisou fazer isso, a gente sempre compartilhou com vocês a história real das coisas e o porquê real das coisas. Até porque, muitas vezes, a gente tem algumas estratégias, algumas coisas da nossa vida pessoal, que óbvio a gente não compartilha nesse detalhe, mas a gente compartilha o que acontece de verdade, os nossos planos e o que a gente está executando. A gente nunca fica falando do que a gente vai fazer um dia, né? E nunca fica contando vantagens sobre as coisas que estão acontecendo. A gente simplesmente compartilha com vocês a vida real, o que acontece de fato, né? E as coisas que estão acontecendo, né? Por isso que a gente demorou tanto até para dar essa notícia, porque a gente queria que tudo estivesse alinhado pra gente falar, gente, funciona agora, a partir de agora é assim. Mas vamos voltar no assunto que eu cortei. E aí lá atrás, quando a gente procurou uma área, a gente encontrou uma área que a gente sabia que poderia ter o potencial para ser explorada comercialmente. Então a gente estava procurando essa área. E a gente conseguiu comprar de forma parcelada até na época, né, de alguém que entendesse que, pô, a gente indo para lá, a gente ia fomentar, a gente ia fazer aquilo crescer, aquilo ia começar a se tornar atrativo para as pessoas. E, no entanto, né, foi aí que a gente, de fato, colocou Bom Retiro no mapa, né, mano? Porque Bom Retiro na Serra Catarinense era muito pouco conhecido. Mas tinha Urubici ali em volta, né, que são cidades, né, mais conhecidas São Joaquim, Serra. Urubici e Bom Jardim da Serra já eram cidades que já se tinham um certo movimento pelo frio, seja por algumas atrações, seja pela Serra do Rio do Rastro. Mas Bom Retiro, que é a primeira cidade aqui da Serra, ainda não era muito explorada, pouca gente conhecia. Então a gente, quando decidiu comprar a propriedade aqui, meio que a gente colocou Bom Retiro no mapa, e isso foi pra gente uma satisfação muito grande, porque afinal de contas muitas pessoas começaram a vir depois, negócios começaram a crescer, e pô, muita gente se mudou aqui pra Serra também, porque acabou vendo os vídeos e viu que o lugar era incrível. A gente realmente gosta muito dessa região. E aí é onde a gente conseguiu comprar uma propriedade parcelada. E aí, desde o primeiro momento, quando a gente comprou essa propriedade, né, o terreno propriamente do camping parcelado, a gente precisava pagar isso, né? A gente não tinha uma grana guardada. E aí a gente falou assim, cara, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer os eventos. Porque esse era o principal, a gente queria montar um camping, mas como é que a gente podia fomentar isso? Como é que a gente podia criar grana para ir sobrevivendo e fazendo as coisas? Aí foi onde a gente fez o quê? Começou a fazer os eventos, que das antigas lembra. Até hoje a gente tem amigos que viraram amigos, até compadres de filhos e coisa assim, que foi desse primeiro evento lá, né? Pessoas que até hoje mandam mensagem. Se eu começar a falar nomes aqui, eu vou esquecer de alguém, mas muita gente que até hoje a gente conversa que foi desse primeiro evento lá, e depois teve outros, né? Até abrir a gente fez mensalmente, a gente fazia os eventos. Então a gente reunia as pessoas, fazia uma divulgação. A gente normalmente fazia uma comida, uma carne, um hambúrguer, um pernil, e a gente fazia polenta, gente, era na varanda assim, era quem acompanhou desde o começo. A gente fazia como dava. E aí até que a gente começou a poder fazer a nossa casinha, né? Então a gente teve a ajuda de várias pessoas que vieram com mão de obra, outros ajudaram com material, algumas coisinhas assim, né, da família, né? Alguns que mandavam uns trocadinhos pra gente às vezes pra ajudar, porque tava vendo que o negócio tava acontecendo, porque a gente tava executando mesmo as coisas, e a gente compartilhando isso tudo. Até o ponto do qual a gente conseguiu ter um mínimo, né? Nem um banheiro dentro de casa a gente tinha, a gente fez um banheiro lá fora para poder começar a receber as pessoas. Que usava junto com o pessoal do camping, pia de cozinha não tinha, era pia, a gente botou como prioridade a pia pro camping, então eu usava a mesma pia do pessoal. Eu esperava todo mundo usar a pia, assim, quando eu via, todo mundo já lavou sua louça, assim, aí eu ia lá, lavava minha louça mesmo com o Antônio pequeno, então foram coisas que a gente abriu mão, né, por algo maior, né, então... E aí a gente lá começou, né, o camping lá, assim, começou com o mínimo do mínimo do mínimo, uma estrutura mínima, né, então teve muitas mãos ali que nos ajudaram naquele começo ali, que isso foi essencial, mas porque as pessoas estavam vendo que a gente estava engajada nisso. Então às vezes a gente acaba pensando, mas como é que eu faço? Gente, quando você começa a fazer as coisas, quando você começa a se movimentar e as pessoas veem que você tem propósito, que você tem gasto, que você trabalha, as pessoas estendem mãos. Então assim, todo mundo, em algum momento da vida, alguém estendeu a mão, alguém forneceu, deu um espaço, deu um lugar para morar, ajudou com alguma coisa, ajudou com roupa para as crianças, ajudou. Então assim, tem muitas coisas que acontecem na vida, mas isso é para quem está se expondo, para quem tá fazendo acontecer, para quem tá botando a mão na massa. Ninguém vai bater na sua porta aleatório e falar, você tá precisando de alguma coisa? Não.
pessoas vão contribuir num processo que elas estão vendo que é um processo bom, é um processo que a pessoa tá se doando, ela tá colocando energia naquilo. E aí foi então que a gente começou a montar o camping, e a gente queria montar um lugar que a família pudesse ir. E aí foi onde a gente começou a trabalhar lá, e foi indo, e isso foi paralelo crescendo. aos vídeos aqui pro canal, né? O João nem tinha mesa pra editar, era sentado no chão toda a vida. Agora, nos últimos anos, que né, tu teve uma mesa de trabalho. E aí a gente lá foi gravando os vídeos e usando mesmo, né? A gente entendeu já naquela época, mesmo antes de comprar a propriedade, que a gente tinha o artifício da internet para poder trabalhar e ao mesmo tempo atrair as pessoas para o que a gente queria, que era pro camping. Então a gente usou isso de uma forma inteligente, produzindo conteúdo, produzindo os vídeos, as pessoas viam, vocês viam a gente construindo as coisas e ficavam interessadas em ir lá conhecer, em ir lá acampar naquele lugar incrível, porque acompanhavam. Então a gente fez essa conexão, né, de quem estava do outro lado com aquele lugar. E aí a gente foi fazendo vídeos e melhorando o camping e tal, até que entrou a pandemia ali, a gente aí teve que dar uma pausa nas operações. Eu engravidei. Aí ficou grávida do Gabriel. E aí a gente continuou, o canal cresceu muito na pandemia, né, com as construções que a gente estava fazendo naquela época. Então o canal cresceu bastante e aí chegou a hora de a gente decidir o que a gente faria, né? Se a gente iria reabrir o camping, né, ou a gente continuaria, porque assim, era muito difícil hoje conseguir conciliar construir, cuidar da terra, cuidar da família e receber pessoas num lugar de turismo. Foi onde a gente decidiu comprar essa propriedade, né? E até tem um vídeo aqui que a gente explica isso também, por que a gente decidiu, porque aqui nessa propriedade a gente podia buscar mais autossuficiência, focando na terra, focando no trabalho que a gente já tinha, que era a produção dos vídeos. E aí a montanha, a gente encontrou o Salve, né? Trouxe o Salve para trabalhar com a gente lá, que aí sim o camping reabriu. Né? Então o Salve ficou 1 ano com a gente lá na montanha. Na parte desde construir os banheiros, tudo, né? Até então o Salve já era um conhecido nosso de lá, então ele tinha todas as, né, as aptidões para poder fazer aquilo continuar. E aí a gente veio para cá e aqui a gente pôde de fato começar a pensar mais em autossuficiência. Porque a gente já tinha construído um negócio, a gente tinha consolidado aquele negócio e a gente podia, né, dar um outro passo, que era justamente escalar o que a gente acreditava para a nossa família. Então, veja bem, como existem degraus que a gente vai subindo e que a gente vai fazer, pô, agora eu não tenho absolutamente nada, então eu preciso fazer isso, depois eu faço esse outro, depois eu faço isso. Você tem que ter uma estratégia. Não dá pra, né, dar o passo. A gente não conseguia sair de morada no carro para nessa propriedade do jeito que está aí, como foi. A gente tem que ir uma coisa de cada vez. Foi quando a gente se mudou pra cá, a gente ficou primeiro na barraca, até ficar pronto. O pessoal pergunta, mas por que não ficaram lá? Mas, gente, lá também estava em construção, o Sávio também precisava ficar lá, a gente precisava ficar aqui pra acompanhar a construção, tem todos esses detalhes, né? E eu não fico longe do meu marido. E a gente sempre busca estar em família, E foi maravilhoso essa experiência, gente. Todo mundo pensa em perrengue, mas são situações difíceis que nos fortalecem, né? Sempre. E aí foi onde né, as coisas começaram, o camping reabriu e tal, mas chegou um momento em que o Salve estava lá e, né, as coisas estavam acontecendo, só que a gente sabe que ter um local de turismo, ele demanda finais de semana, então tem que ser sexta, sábado e domingo, né, porque você não vai, a maioria não consegue sair numa terça-feira para ir acampar, você vai acampar no final de semana. Vai se hospedar na cabana no final de semana. Só que aí, como o Salve, ele é um cara que é um cara solteiro, é um cara que não tem filhos, né, não construiu a família dele ainda, ele queria poder ter um final de semana livre e tal. E aí foi onde ele veio conversar com a gente e falou, pô, João, tá sendo um pouco puxado, porque eu não tô conseguindo ter tantas folgas e tal. E aí a gente, pô, beleza, então, entendemos, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí começamos a conversar com algumas pessoas que a gente tivesse confiança, né, para poder colocar os negócios na mão de alguém lá para substituir o Salve. Mas aí a gente conversou com algumas pessoas e não porque foi... a pessoa teria que morar lá, tudo, teria né? que mudar a vida completamente, né? E aí algumas pessoas decidiram manter a vida como já estava, não queriam encarar uma oportunidade nova, né? E aí a gente falou, não, tudo bem. Porque não é só uma mudança, né? Se pensar em uma família, é toda a família, né? Então é mais e aí a gente falou, cara, a gente, né, ficou algum tempo ainda, quem conhece o Salve sabe que ele recebe muito bem, é um cara incrível, construiu as coisas lá. Então ele fazia o trabalho dele muito bem feito, isso aí foi perfeito. Só que aí chega um momento que a gente falou, mas eu queria isso, e os planos mudam um pouco, e a vida que segue. E aí eu falei pra ele, cara, Salve, né, segue os seus planos aí, também não quero ficar te prendendo aqui, e vamos botar em recesso aqui de repente pra ver o que a gente faz. Aí foi onde a gente colocou em recesso o camping, deixamos um tempo fechado, e aí a gente tentando, pensando o que a gente faria, se colocaria alguém, quais seriam as decisões que a gente ia tomar.
né? Porque afinal de contas a gente tinha construído um negócio lá, e um negócio a gente tem que ser avaliado como um negócio. Eu não posso olhar com aquilo pensando só no coração e no trabalho que eu tive lá. Eu tenho que pensar naquilo como um negócio que eu construí para a família e que isso precisa dar um suporte, né? Então uma engrenagem que tem que estar rodando. É um suporte de energia, um suporte financeiro, um suporte de olhar atento, né, para aquilo. Então, e um suporte financeiro também. Exatamente, porque tem que manter, né? Porque tem que manter funcionando e aquilo tem que trazer um resultado, porque senão tu ficar gastando dinheiro só com base num sonho, num ideal, também não é o caso. A gente tem que entender, tem que ter maturidade para entender isso. Porque às vezes alguém pode pensar, pô, mas vocês, né, construíram tudo aquilo e agora daí venderam. Não, gente, mas isso é um negócio, tem que entender que é um negócio. Então quem tem um negócio, entende que um negócio precisa gerar lucro. É que nem, por exemplo, se você tem uma empresa, tu não vai misturar as tuas contas pessoais com a conta da empresa, tu vai ter o teu salário, aquele ali, tu não vai ficar misturando as tuas contas com a conta da empresa, nesse sentido, né? Isso, e outra, e quem não tem, né, um negócio, não entende, difícil, né? Ele já vai pensar, não, mas era muito legal, tá tudo bem, é muito legal, mas uma coisa muito legal que não te gera resultado ali, parado, sem estar funcionando e que a coisa não tenha gente girando lá dentro, e também não é legal. A gente não conseguiria estar lá, né? E no final a gente estava gastando, né, dinheiro para manter roçado, para manter a estrutura lá funcionando, tinha tudo funcionando lá. Então a gente falou assim, poxa, já que a gente não consegue colocar alguém lá para continuar, né, porque a gente não teria alguém, né, eu sei que tem um monte de gente, mas eu teria ido, porque tem um monte de gente que se eu colocasse e falasse, alguém quer ir morar lá e cuidar do camp, a gente sabe que tem um monte de gente. Mas também, né, a gente tem que ser realista, entender que, pô, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso confiar nela, porque não é eu contratar rápido, né? um roçador simplesmente, é tu contratar alguém que receberia as pessoas e tal. Enfim, aí a gente olhou para isso e falou, cara, a gente não vê, né, isso dessa forma e a gente teria que despender muita energia para manter aquilo sem que tivesse alguém de fato lá de confiança. Se a gente fosse manter aquilo funcionando, né, fosse, eu vou indo lá de vez em quando, eu vou estar cuidando de lá. Como uma casa de praia. Como se fosse uma casa de praia. Aí a gente pensou, poxa, eu acho que não é a nossa cara isso, né? A gente não vai ficar sustentando uma coisa simplesmente porque a gente, em um dado momento, aquilo foi importante e legal pra gente. Não que depois não tenha sido mais, mas é uma decisão estratégica. Então, dito isso, né, só para ficar claro isso, porque e se você não entende isso dessa forma, é importante até que você veja no nosso exemplo como você talvez deve cuidar dos seus negócios também, né? Porque às vezes, eu sei que às vezes a gente faz as brincadeiras aqui, vocês veem a gente aqui... Mas tem por trás tudo isso, né? Vocês veem a gente numa rotina muito de capinando, cuidando dos animais, né? Aquela coisa muito fluida, mas existe toda uma estratégia que a gente usa para manter o nosso estilo de vida. Desde a educação das crianças, existe um estudo por trás da casa, né? Do nossa otimização do nosso trabalho. Não é à toa, sabe, gente? Parece que 5 anos é muita coisa, mas é muito rápido tudo que foi feito, né? Quem nos acompanha sabe, né? E na raça. Na raça, na brutalidade, né? Fazendo. Mas isso por trás tem sempre um planejamento, sempre teve, né? Sempre tem uma visão de volta montagem. lá, olha e a gente tá indo, sabe? Isso é satisfatório. Enfim, e aí a gente, né, decidiu, vamos vender. E a gente ficou com o coração na mão, obviamente, na primeira semana que a gente decidiu, pô, mas vamos vender, será? Pô, legal, uma decisão importante. E às vezes até é sobre vocês, assim, o pessoal, a gente, porque pra nós é muito claro isso, né? Você, as pessoas às vezes, né, vai ter que ser uma explicação mais longa pra entender, né? Porque a gente realmente pensava, inclusive até em quem nunca tinha ido lá, pô, tanta gente que não foi lá e tal, mas a gente falou, pô, eu não posso ficar tomando as decisões da minha vida pensando em alguém que tá lá, por exemplo, pensando em você que tá em São Paulo e gostaria de ter vindo e não veio. Tipo, é uma pena, né? A gente gostaria que tivesse, a gente gostaria de conhecer todo mundo que tá aí do outro lado, a gente gostaria, mas isso é inviável, não dá pra sustentar isso, a gente não pode ser, a gente tem que ser realista. E aí foi onde a gente, né, decidiu, beleza, vamos colocar à venda. Aí colocamos ali, né, com algumas pessoas, fizemos algumas coisas, mas não foi um colocar à venda tão intenso, assim, uma coisa que tipo, pô, vamos fazer. E aí ficou ali meio no morno e tal, e a gente encontrou daí um seguidor nosso aqui que acabou vindo para a região, montou uma imobiliária aqui. E aí eu... Fez uma mudança de vida também, assim, como nós, assim, bem... ele também era da cidade, e decidiu ir pro campo para ter mais qualidade de vida, e ele era corretor, já tem uma história muito, muito legal nessa área aí, um grande profissional, e que já tinha conhecido uns 3 anos atrás, quando ele esteve lá no camp. E aí ele estava morando na região, e aí encontrei ele, começamos a conversar, e ele falou, pô, João, não, mas eu vendo a tua propriedade.
Eu falei, tá, mas a gente já tinha anunciado e tal. Ele falou, não, mas deixa comigo que eu vendo, me dá esse voto de confiança que eu vendo. E aí a gente, beleza então. E aí ele pegou pra vender. Foi muito rápido. E foi... Olha, foi muito ninja, foi uma coisa muito assim, porque como ele tem uma base de clientes muito grande e tal, ele conseguiu fazer isso assim muito rápido, foi com a Plim. Porque ele faz ao contrário do que a maioria faz, né? Ele não quer vender a propriedade, ele procura um proprietário, ele procura alguém que vai gostar daquilo, sabe? É o contrário. E aí a gente, quando conversou com ele, assim, foi acho questão de 2 semanas, 3 semanas eu acho, no máximo, que aí ele já conseguiu levar lá em cima um cliente, o cliente se encantou, foi o primeiro que fisicamente foi lá ver, se encantou e ficaram a tarde toda lá e, enfim, e aí a negociação veio, né, a gente conseguiu fazer uma negociação aí na casa dos 2 milhões de reais, então pra gente foi realmente de certa forma uma colheita de todo o trabalho que a gente fez lá, né, de poder alcançar, né, esse número, porque imagina, a gente está falando de 5, 6 anos atrás, a gente não tem absolutamente nada, tem um carro com umas coisas dentro, para agora chegar nisso. E mais aqui, né? E mais essa propriedade aqui, então assim, a gente ficou muito, até meio perplexo, assim, tipo assim, poxa, realmente aconteceu, sabe? Então, lógico que foi uma negociação que a gente fez algumas defesas, né, porque o lugar lá é incrível e tal, e tem uma oportunidade muito boa do turismo, mas realmente foi uma colheita pra gente, assim, né, a gente tá falando que foi uma colheita. E aí foi onde a gente realmente consolidou ali com eles, eu falei, cara, eu acho que é isso, né, mano? Eu acho que a gente conseguiu fechar um ciclo, né, pode falar. É engraçado que até mesmo as pessoas que nos auxiliaram no começo lá, elas diziam, João, eles olhavam pra gente e diziam, vocês não vão ficar tanto tempo aqui, vocês logo vão ter a colheita. Várias pessoas nos falavam, por isso que a gente lembrou da colheita pra falar pra vocês, que foi a colheita, porque isso ficou na nossa cabeça assim, mas nem imagina, não ficava pensando nisso, mas quando a gente vendeu, a gente lembrou, tu lembra, João, que tal falou isso sobre a colheita? A gente não vai falar os nomes pra preservar um pouco. Né? Mas é engraçado isso, né? Então, até essa expressão que a gente comentou, essa expressão colheita veio não foi da gente. Né? Foram de 2 pessoas, inclusive, que falaram muito pontualmente isso. Falaram, vocês vão ficar um tempo aqui, vocês vão fazer uma colheita mais pra frente. E a gente talvez não entendia muito bem aquilo, porque o nosso grande objetivo não era vender. Né? Aquilo era um negócio que talvez era para gerar uma renda pra gente, mas não vender. Isso não era um objetivo direto e imediato, assim, tipo, vamos fazer, vamos sair, vamos vender. Não era isso. A gente pensava que talvez um dia a gente pudesse vender, óbvio, né? Isso é uma propriedade, é um negócio funcionando. E aí foi que a gente fez o negócio, conseguimos né, colocar a propriedade na mão de boas pessoas, que a gente acredita que é um casal que vai manter, o objetivo deles é manter aquilo funcionando. A gente não sabe exatamente que momento isso agora que eles vão fazer isso, enfim, mas provavelmente mais pra frente vocês vão acabar sabendo, enfim, e as coisas vão acontecer, porque lá, a cabana lá tá pronta, tá tudo prontinho, né? A única Ficou coisa... tudo como tava lá, gente. Exatamente, tudo. A única coisa que a gente ainda vai lá buscar é algumas coisas, a parte da oficina, né? Que é as coisas ferramentas, que são os ferramentais que eu quero trazer pra cá, a plaquinha dos 100 mil inscritos do YouTube. E a da montanha lá, que o nosso seguidor, o Everton, que é vizinho da montanha, tem terreno lá também. Então, assim, a gente também não tá tão longe de lá, então, assim, o ciclo de amigos continua também, mas é isso, gente, o grande desfecho dessa história toda é esse, que a gente conseguiu, né, construir um lugar maravilhoso, incrível, que não vai sair de lá, então vai ter oportunidade, se você não foi, talvez um dia ir ainda, e pra gente foi uma colheita, porque afinal de contas foi muito trabalho, foi muita dedicação, foi muito tempo, né, o Antônio cresceu boa parte lá. Então, e aqui a gente já está num outro tipo de pensamento, de vida, né, de autossuficiência e tal. E lá foi uma questão realmente de muito trabalho envolvido e que hoje a gente pode desfrutar até dessa... João, mas deixa claro que a gente não vai parar de trabalhar, que as pessoas têm essa noção das coisas. Até poderia não, mas gente, o canal vai continuar, porque eu sei que às vezes a gente não fala uma coisa porque parece meio óbvio e as pessoas já saem falando, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na internet, né? E vai continuar tudo normal, não muda nada, a gente é só para esclarecer para vocês. Até porque a gente fez a negociação, né? Então, assim, a gente sabe que se tu não fizer uma boa gestão do dinheiro, uma boa gestão do recurso, também é muito fácil de tu perder, né? Então, assim, a gente tem que entender, tem que ter essa maturidade de entender que a gente tem que trabalhar com isso. Então,
Pra gente nada muda, absolutamente nada, até a gente brinca, né? Foi muito engraçado, João. Depois que a gente vendeu o camping, né? Daí o João disse, o que tu faria de diferente, né? Eu falei, eu queria uma vaca. Uma vaca leiteira. Aí o sonho de infância, o dia que eu ficar milionário, qual é o seu sonho? É comprar uma vaca. Não, é muito engraçado. Lógico, né? A gente quer aumentar a casa aqui, né? Pensar em coisas da propriedade, mas nada além disso. Só que sabe o que eu quero que fique claro também? Não vai acontecer as coisas assim como vocês pensam. Porque as pessoas acham assim, pronto, agora então o João a família ele vai sair fazendo... Não, nada muda. O nosso plano aqui, o nosso plano de vida não muda em absolutamente nada. Vocês têm que ter noção disso. Sempre deixou claro pra vocês, sabe? E porque as pessoas se perdem. Elas se perdem se você não tem um plano. A grande coisa que eu até comentei pra dar, eu falei assim, cara, hoje, se a gente, antes de vender, antes de propriamente finalizar, né, a negociação do campo, eu falei, cara, hoje, se a gente vender o camping, ou se me der 10 milhões de reais, ou 20 milhões, ou sei lá quanto, 1 bilhão de reais, eu não mudo em absolutamente nada o meu estilo de vida. A gente hoje. pensa na nossa alimentação, nas coisas que a gente faz, nada. de como é as coisas aqui, de como, o que a gente poderia dar a mais pros meninos, gente. Nada, absolutamente difícil. nada. A gente só aumentaria a casa e adiantaria algumas coisas. Tipo, gente, isso é coisa que iria acontecer de qualquer maneira, sabe? Não, e existe um tempo pra isso também. Existe um tempo, não vai... Não dá pra atropelar. Não dá pra semana que vem fazer. Exatamente. Então, não vai acontecer assim, gente. Não imaginem coisas assim. Tá? Até porque foi exatamente o que eu tô falando. Se não cuidar, essa gestão, todo esse entendimento de trabalhar com isso, tu pode perder isso. Se tu faz, né, uma decisão errada, você faz algumas coisas. Então, assim, ninguém está suscetível a não cometer erros, né? Mas a gente tenta minimizar ao máximo as possibilidades de erro. Então, que fique claro isso, sabe? Até porque esse é um dos pilares que a gente vai trabalhar dentro da comunidade, que é justamente isso. Né? É a base da família, é o dinheiro, é o empreendedorismo, é como trabalhar com isso tudo. Separar as coisas, né? E outra, tu entender onde botar energia, o que pensar de longo prazo, porque essas coisas não acontecem da noite pro dia, e quando acontecem da noite pro dia é difícil de sustentar, sabe? Às vezes a gente acha que, eu não faço certas coisas porque eu não tenho dinheiro. A gente recebe, quem sabe a nossa história sabe que a gente não veio de berço de ouro, né? Mas a gente recebe todo dia mensagem, é fácil pra você, João, porque você tem tudo, é fácil pra você porque você nunca passou dificuldade, sabe? E a gente sabe a nossa história, né? Vocês sabem a nossa história, quem tá aqui com a gente desde o começo. Então, assim, o dinheiro não é a solução, sabe? Não basta você só ter dinheiro, né? É muito suor, força e persistência, né? Pra essas coisas. E ter um plano. E ter um plano, exatamente. Se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Mas, e sobre a propriedade, sobre a venda em si, né, mano? A gente queria deixar isso muito claro, né? Depois, porque a gente sabe que depois as pessoas ficam fazendo um monte de perguntas, tá? Então a gente tá tentando sanar todas as dúvidas aqui, até porque a gente tem um carinho e respeito por quem nos acompanha há tanto tempo e que acompanhou, né? Quem nos visitou no camp, quem foi pra lá, enfim. Então a gente... Bem, acabou a bateria, tava falando. Mas enfim, gente, no fim é esse carinho, esse respeito que a gente tem, assim, por quem nos acompanha. Acho que a gente quis trazer todos os detalhes para vocês mesmos, né? Todos os detalhes para que entenda a história da nossa boca, da nossa versão também, porque a gente sabe que tem muita gente que acaba tentando distorcer as coisas, né? Então é importante isso. Quem gosta da gente, a gente está disposto a trazer para vocês sempre a verdade, sempre, sempre, sempre. Então quem não gosta vai sempre tentar distorcer a história ou tentar julgar a gente da forma com que a pessoa se vê. Então é assim que funciona. E eu queria deixar, né, como é que eu vou falar isso? É um convite para você que né, nos segue há tanto tempo ou que gostaria de encontrar uma propriedade na Serra Catarinense, né, nas regiões de Bom Retiro, nas regiões de Alfredo Wagner, na região da Serra mesmo, próximo a Urubici. Se você tem a vontade de comprar uma propriedade aqui, se você quer investir talvez no turismo, quer investir num sítio para você morar, para construir sua casa, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato do Edinho, que é quem fez a venda da nossa propriedade, porque ele é um cara que eu tô falando isso de coração mesmo, porque ele é um cara que ele busca o que é bom pra você, né? Ele não vai tentar te empurrar nada, ele vai buscar de acordo com o que você quer, com a sua necessidade. Isso é o mais legal, porque às vezes a gente encontra muita gente tentando sempre empurrar coisa, né? E não é esse o objetivo. E eu falei pra ele, cara, eu vou ter que te indicar, porque o trabalho que você fez com a gente, o trabalho que você fez com quem comprou o camping, foi
excepcional, eu nunca tinha visto ninguém atuar dessa forma. E eu falei assim, cara, vale a recomendação porque é muito diferente, é muito focado realmente em solucionar, né, para aquela pessoa trazer a melhor coisa para ela. Mas agora que, assim, gente, quando a gente veio pra cá, tinha muita propriedade à venda, e depois começou muito, né? E hoje tá difícil achar propriedades boas, Começou assim, muita gente procurar, né? muita gente a procurar e tá faltando propriedade, assim, né? Que nem ele fala, o problema dele é ter, né? Tá muito escasso. E aí o que eu falei pra ele? Eu falei, Edinho, eu vou lá, eu vou te indicar, só que assim, eu quero que quem venha, né, através dos nossos vídeos que eu vou falar, que tu dê uma prioridade. E aí ele até comentou, não, João, pode deixar. Então assim, na descrição desse vídeo é só clicar ali, eu deixei o WhatsApp direto pro Edinho. Se você tem a vontade de querer comprar ou você pretende investir em alguma coisa aqui na Serra, entre em contato com ele, porque é o seguinte, muitas propriedades, inclusive o camping, ele nem chegou a colocar à disposição para venda dos clientes dele. Ele sabia exatamente o cliente que ele tinha para aquela propriedade. Então, é assim que vocês têm que entender que funciona. Porque que acontece? Como tem poucas propriedades, né, que nem a Daia falou, antes tinha um monte de gente querendo vender. Né? Então, muita gente começou a comprar. Agora está ao contrário. Tem muita gente querendo comprar e poucas opções de venda. Né? Tem pouca gente vendendo propriedade. Então, às vezes, alguém coloca a venda, nem chega a aparecer em anúncio nenhum, e o Edinho já vende. Então, se você tem a intenção de comprar, entre em contato e fala, Edinho, eu quero uma propriedade mais ou menos assim, tenho mais ou menos tanto para investir, estou pensando nisso, quero morar, não, só quero investir, eu quero... Gente, porque não são todas as propriedades aqui da região que são nesse valor, tá? Nossa, porque valorizou lá e é nesse valor. Né? Ah, claro. Só para deixar claro, o pessoal acha que vai ser tudo... Porque assim, a gente vendeu uma propriedade no topo de uma montanha, uma propriedade que já estava estruturada, era um negócio funcionando, estava tudo pronto. Em volta, né? A gente tinha centenas de milhares de reais lá investido em cima da propriedade, então teve tempo, teve o nosso nome que valorizou tudo lá, então... É diferente de você comprar uma propriedade do zero, igual a gente comprou, né? Tipo um terreno como esse nosso aqui. Pode deixar claro isso também, né? Porque senão a pessoa inviabiliza o sonho dela achando que é assim, não é? E tem propriedade de todos os tamanhos, tem propriedade de 2 hectares, que é o mínimo que se vende, né? Não se pode vender menos do que isso. Tem propriedade de 10 hectares, 20, enfim, fazendas. Então, assim, entre em contato com ele, se você tem a intenção, e fala, ó, vim pela família X, né? Daí você coloca ali o que você pretende, porque como vai ter bastante gente mandando mensagem, é importante que você já deixe claro mais ou menos o que você está procurando, já manda o seu nome e tal, para organizar também para eles lá. E outra, de repente, se você é da Serra e está assistindo esse vídeo, e tem uma propriedade que você gostaria de vender, entre em contato com o Edinho também. Porque, como está faltando propriedade, talvez seja até mais rápido de você vender a sua, assim como foi a nossa. Ele já tinha um cliente, ele já sabia como fazer a coisa, e a coisa funciona. Então, se você está procurando, entre em contato com o Edinho. Se você quer vender, entre em contato, porque tem um monte de gente que vai procurar agora também, entendeu? Então, a gente vai fazer essa conexão aí através da Plim Imóveis. Eu vou deixar o Instagram deles também na descrição do vídeo, porque eu realmente criei um carinho muito grande por já ter conhecido ele há um tempo atrás. E a história de vida da mudança dele, como é que foi quando a gente conheceu ele hoje, né? Como é que lá atrás ele inclusive estava, na época ele ainda estava solteiro, e aí hoje já está com uma filha e decidiu vir com a filha morar pro interior, tal, para ele e a Fernanda poder criar a filha dele, a Agnes, né? Então, a gente se identifica muito com isso, e a gente percebe que ali existe valor, existe família, existe uma intenção genuína de fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que a gente está indicando mesmo, porque realmente faz parte, sabe? Faz parte a gente indicar as coisas boas. Então, é isso. Plim Imóveis, descrição no vídeo aí, o Instagram e o link do WhatsApp para você que quer comprar ou quer vender também aqui da Serra. Tá bom? E, gente, é isso. Esse é o que a gente precisava falar um pouco pra vocês, explicar essa história toda. Acho que conseguimos explicar tudo, né, amor? Tintim por tintim, né? Ai, que alívio fazer esse vídeo. Não, gente, porque assim, as coisas demoram pra acontecer. Já tem um tempinho, né, que foi vendido, mas até tá tudo certinho, né? E realmente poder vir aqui. Foi que nem quando a gente comprou aqui, né? A gente parou o canal, né, de vídeo um tempinho e depois veio com a notícia pra vocês, porque tem parte burocrática, tem tudo isso, então até tá tudo certinho. A parte emocional também, a gente equilibrar se olhar e falar assim, tá, beleza, é isso que tá acontecendo, é isso que vai fazer. A gente fica, às vezes, muito ansioso também, né? No sentido de tipo,
é uma decisão importante. Ela muda algumas coisas. Então Sim. a gente fica assim, é normal isso, faz parte. Ninguém é tão sangue de barata assim, que tipo assim, não. Né? E conciliando todas as coisas aqui, que você viu, chegou vaca, chegou coisas, né? E aqui o trabalho não para, né? Não é assim, a gente vem aqui, grava pra vocês e decide fazer, né? E apesar da gente, né, ter, né, eu ter tido uma experiência de negócios antes mesmo de cair na estrada e ter tido outros sócios, ter tido investidores, né, na minha empresa e tal, a gente nunca tinha feito um negócio, né, pessoal tão grande, né, envolvendo valores tão altos, né. Então pra gente também, a gente foi com cuidado, a gente foi tentando imaginar todas as possibilidades tal para fazer uma coisa segura. Mas mesmo o Edinho ali nos deu toda a segurança para isso tal, e então foi muito bom. E é isso, né? gente. Obrigado, né, para todo mundo que acompanhou essa história até hoje, quem esteve no camping, a gente tem um carinho muito grande por quem a gente conheceu lá, a gente sabe que E vai ficar aqui pra, né? É. Pra todo mundo assistir, acompanhar, né? E aqui também, né, gente? Que aqui é só o começo, né? A gente tá só no começo. Eu falo pro João, nossa, a gente tá tirando já tanta coisa daqui, gente, que eu fico imaginando, meu Deus, amor, nós só começamos agora? Imagina daqui a tantos anos, né? Mas isso é o importante também, a gente aproveitar a jornada, né? Porque quando chega lá, se você, né, não aproveita os momentos, né, enquanto você tá construindo, enquanto você tá fazendo, que tu acha que é o mais difícil, mas na verdade é o mais legal, né? na verdade o importante é a jornada, É a jornada. né? A gente tem que ter uma visão de longo prazo, mas tem que viver o agora, então, mas só que você tem que começar o agora também. Né? Não adianta também só ficar esperando e pensar, não precisa, não, você vai, né? Pensa lá na frente e age aqui agora, e vai aqui todo dia, né? É importante, mas eu vou, pra mim ter um momento com meu filho, eu preciso ter 2 milhões? Não, a gente vive Às vezes, isso sem dependendo nada. de como vai vir isso, vai só te tirar mais tempo ainda, né? Foi a decisão que o João tomou lá atrás, né? Quando a gente saiu pra viajar, né? Foi o contrário disso, né? Ele abriu mão pra ficar com o filho. Exatamente. Foi exatamente o contrário. Saiu com 0, né? Com 0 pra priorizar o Antônio, né? Pra priorizar a família, né? Pra priorizar os filhos. Mas Deus sabe de todos os nossos planos, né? A gente faz os planos, é importante ter um plano, mas colocar Deus acima de tudo, né? É verdade. Deus, família e o trabalho. Exatamente. Na sequência. Né? Então, gente, o importante é a jornada. Coma toda salada, divirtam-se e cuidem dos seus. Isso é principal, tá bom? Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo camping vendido, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim, e a gente se encontra no próximo vídeo. Ah, e quem comenta aqui quem é das antigas, desde o começo lá do camping lá, porque eu lembro, tá? Eu lembro do nome das pessoas que comentavam desde o começo. Gente, vocês acham que não? Eu não consigo hoje mais responder tudo, sabe? Porque vocês sabem, eu dou aula, eu faço um monte de coisa aqui, não tem ninguém, não tem parente, não tem nada. Então, mas eu lembro bem. Então comentem aí. Deixa aqui, eu sou das antigas. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e beijo. E as crianças não acordaram, né? O Paulo e o Gabriel estão lá dormindo. E nós vemos assim, meu Deus, nós vamos começar a gravar, as crianças vão acordar. E não tem pra onde correr, né, gente? Se eles acordam, a gente tem que atender, porque não tem. Deixa comigo. A gente fez o plano, Nós vamos almoçar, almoço, a gente bota as crianças pra dormir, vem e grava o vídeo pra gente conseguir gravar os dois. Né, que senão... Mas é isso, tá bom? Isso, né, gente? Valeu, gente. Valeu. Tchau. E fui!